Hoje é nossa 10ª leitura do livro do autor Flávio Augusto da Silva. O tema Geração de Valor, volume 3, com lema É só o começo, da editora Bus, como você pode ver. Se você quiser lê-lo em plataformas digitais, temos ele no quadro. Continuando. O dedo tecla o que o coração está cheio. As entrelinhas do que você escreve expressam com precisão, para todo mundo ver, o que se passa nos porões mais secretos de seu íntimo. Por exemplo, o íntimo cheio de amargura, gera textos cheios de amargura. Se o íntimo está cheio de gratidão, os textos seguirão o mesmo caminho. Logo, ao analisarmos a frequência dos discursos utilizados nos textos de uma determinada pessoa, descobrimos os segredos de seu autor que estavam guardados nas 7 chaves. Outro exemplo, as empresas cada vez mais utilizam os seus processos seletivos, os perfis das redes sociais para pesquisar sobre os seus candidatos, ou seja, com essa prática cada vez mais comum, o seu perfil passou a ser parte integrada de seu currículo. Então, isso é bom ou ruim? Depende da utilização dessas informações ou do ponto de vista. Existem palavras e palavras. Troque. Troque a preguiça pela disposição de mudar de vida, as reclamações pela iniciativa, o medo do risco pela paixão pela vitória, a estabilidade pela ascensão profissional, a teoria pela prática, o convencional pelo inovador, a boiada pelo seu próprio caminho. Recicle sua mente. Não pule, você pode morrer. Sonhos. O que acontece quando um desajustado tem sucesso? O sistema convencional, no meio de uma linha de montagem padronizada, oferece a seguinte opção: 11 anos na sala de aula entre o ensino fundamental e o ensino médio, cerca de 4 a 5 anos na universidade, para em seguida procurar um emprego, comprar uma casa financiada por 30 anos, na qual você passará o restante da vida até se aposentar. No entanto, alguém pode se realizar fora desse modelinho, ao optar por ser um atleta, artista plástico, músico, ator, modelo, cantor, sacerdote, político, filantropo, blogger ou empreendedor. O que acontece quando alguém se atreve a querer sair dessa linha de montagem? Se disser que quer ser músico, talvez ouça que é vagabundo. Se disser que quer ser modelo, talvez seja chamado de prostituta. Se disser que quer ser um empreendedor, talvez ouça que é um iludido, etc. Por que isso acontece? Qualquer coisa que saia do padrãozinho convencional vai chocar as mentes uniformizadas e cristalizadas por décadas. Por exemplo, quando se trata da família do desajustado em questão, a intenção é boa e a preocupação está relacionada com uma possível frustração, já que as pessoas se sentem mais seguras dentro do fluxo padronizado das grandes massas. Agora, o que acontece quando esses desajustados alcançam o sucesso? Eles são chamados de gênios, visionários, ou exceção à regra. Essa é uma forma de não dar o braço a torcer, e quem sabe evitar que outros possam se contaminar com esse mau exemplo e acabar encorajando os outros com essa ousadia capitalista e rebelde. O tempo passa, o tempo voa, mas essa sociedade medíocre continua se, se comportando dessa forma, sendo seduzida por ideias relacionadas à segurança, estabilidade e privilégios do governo. Apesar das enormes contradições, a injustiça ainda
há muito espaço e oportunidades para os mais ousados se aventurarem em territórios inóspitos, fora da caixa, fora do padrão e fora da coreografia robótica que é ensinada nas universidades. Talvez por isso, em vez de compreender que a aventura da vida não é apresentar garantias, muitos criam artifícios imaginários nos países nos quais podem apoiar suas inseguranças. Mas essa atitude é tão inútil quanto agarrar-se na cadeira do avião quando na realidade ele já está caindo. Liberte-te, liberdade para sermos quem somos, trabalharmos pelo que desejamos e lutarmos pelo que acreditamos. Isso é tudo o que precisamos. Muitas vezes é preciso dar com desprendimento por se tratar de uma emergência. No entanto, a maior generosidade é aquela que produz autonomia, dignidade e a capacidade de produzir o sustento com as suas próprias mãos. Dar muitas vezes é necessário. Dar a chance para que a pessoa tenha o seu próprio sustento é a maior prioridade. Desforme-se. Abrir uma empresa no Oba-Oba somente para não ter mais patrão, achando que assim terá mais glamour, pode gerar prejuízos catastróficos. Empreender é para quem quer ser o primeiro a chegar e o último a sair. É para quem está disposto a meter a mão na massa em vez de ficar no ar condicionado. Empreender é para quem quer contrariar e subverter a ordem natural e convencional dessa sociedade medíocre que sonha em viver de privilégios, trabalhar pouco e ter estabilidade. Graças aos empreendedores de tecnologia, é que vivemos em um novo mundo com a internet. Temos acesso a máquinas modernas na palma da nossa mão. Escutarmos as distâncias e mudarmos para ser sempre o mundo que conhecíamos. Esses homens e mulheres corajosos, ousados e que foram taxados de loucos ao abrirem suas empresas, garagens, ao abandonarem a universidade pelos seus sonhos, muitas vezes contra a vontade da família, e quase sempre ao sonho de gargalhadas daquelas que não os pouparam de serem ridicularizados, são os que transformaram todos os seus dias, o mundo em que vivemos. E esses homens e mulheres empreendedores, o nosso muito obrigado por não terem seguido o fluxo da boiada, por terem assumido riscos em busca de seus sonhos e por não terem cedido ao passo ensaiado das grandes massas em direção à mesmice. Vocês recebem títulos de doutores honores, causa das faculdades, que deixam de lado, são reconhecidos por todos aqueles que o repudiaram e criaram empregos para todos eles. O mundo precisa de mais pessoas que tenham a coragem de pensar fora da caixa. Sei que nesse grupo temos muitas pessoas que ainda vão dar muito o que falar. Esse texto também é em sua homenagem. Estabilidade. Quando entendemos que estabilidade não existe e constatamos que o risco é parte inevitável da vida, empreender passa a ser percebido como a melhor opção, já que proporciona a chance de uma maior recompensa. Por outro lado, o medo de perder sufoca o desejo de ganhar. O mundo que apresentaram a você não é necessariamente a sua única alternativa. Você é livre para fazer suas escolhas, porém a maioria
se acovarda e é iludido pela ideia de estabilidade e acaba seguindo a boiada, um desperdício. Nem fácil, nem difícil. Nem que diz é fácil, mas é cruel. Medíocre ou manipulador, quem diz que é impossível. Afasta-se de ideias que tentam fazê-lo de vítima ou coitado. O mais duro que possa parecer, agradeça àqueles que muitas vezes lhe dizem duras palavras ou lhe dão forças para você assumir o controle do seu destino como protagonista. Exerça a sua dignidade para não ser dependente de familiares e muito menos do governo. Não importa a sua origem, a sua capacidade é grande o suficiente para não trocar a sua, a sua, a sua preciosa liberdade por uma atração diária de subsistência. Você é objeto de controle de tudo ou de quem você se torna dependente. Logo, quem tem verdadeira fome e sede de liberdade encontra forças para vencer esse sistema covarde, medíocre travestido de benevolência, de benevolente. Uma empresa de alta performance tem o seu foco concentrado no desenvolvimento e formação das pessoas e, por isso, alcançam os seus resultados como consciência do engajamento de sua equipe. Uma empresa medíocre tem o seu foco concentrado em resultados trimestrais e, por consequência, consegue apenas montar uma equipe de necessários que trabalham para manter os seus empregos. Encontre o erro. O lobo ali. Amigo de verdade diz a verdade. Amigos de verdade são aqueles que se propõem a correr atrás a qualquer risco de serem mal interpretados para lhe dizer, olhando em seus olhos, que você está errado, mesmo quando você parece obstinado por sua ideia e não está nem um pouquinho disposto a escutá-los. Amigos falsos apoiam seus desvios, ocupam seus erros e são cúmplices de amigos de caminhos que os levarão ao fracasso. Amigos de verdade são verdadeiros, não são políticos, não trazem você de volta para a direção da vitória e contrariam suas vontades quando percebem que elas podem destruir o seu futuro. Amigos de verdade são raros, mas eles valem ouro. Adversários lembram. A maneira cartesiana de enxergar a vida é assim. Nossas escolhas hoje determinam o nosso futuro, ou seja, eu escolho o que planto, eu colho o que planto. Isso está certíssimo, mas em um nível mais elevado é possível inverter essa ordem dessa forma. A maneira como você enxerga o seu futuro influencia a forma que você vive e o seu presente. Em outras palavras, nessa hipótese, o seu presente passa a ser uma espécie de cheque predatado de seu futuro, ou seja, você passa a plantar coisas grandiosas, porque antes vislumbrou, acreditou e tomou posse de um futuro grandioso. Por isso, o verdadeiro líder não é aquele que simplesmente atrai o seu melhor resultado hoje, e sim aquele que consegue alimentar a sua esperança no futuro melhor. Não há nada mais poderoso para influenciar a maneira como você vive sua vida agora, sua visão de futuro. Tudo é uma questão de percepção, tudo é uma questão de liderança. Poucos alcançam. Você pode tudo menos desistir.